Operação mais letal da história do Rio de Janeiro deixa 64 mortos. E você vai ver também. Rio de Janeiro tem cenário de guerra na terça-feira. E a bala tá comendo. Furacão Melissa atinge a Jamaica com ventos de 260 km por hora. STF vai julgar recurso de Bolsonaro a partir do dia 7 de novembro. E ainda, Câmara dos Deputados aprova projeto que dá licença menstrual de 2 dias por mês no trabalho. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. A gente começa essa edição atualizando as informações sobre o furacão Melissa, que atingiu o solo da Jamaica e deixou a ilha completamente coberta pelas nuvens do fenômeno. Agora, o olho do furacão deixou o território jamaicano e deve seguir em direção a Cuba, deixando diversos relatos de alagamentos e destruição pela ilha. Vamos ver então aí imagens de como está a situação nesse momento e ao vivo. O furacão Melissa tem desacelerado e saiu da categoria 5 para a categoria 4, mas que ainda é considerada de extremo perigo, com ventos de 240 km por hora. O governo jamaicano ordenou a evacuação de diversas regiões e abriu cerca de 900 abrigos por todo o país. Cerca de 25 mil turistas estão na ilha, inclusive brasileiros que estão hospedados em hotéis na Jamaica. Ao todo, 7 mortes na região do Caribe já estão sendo atribuídas ao fenômeno. Além disso, as autoridades alertam para o risco de crocodilos. Os animais podem ter sido removidos do habitat natural e se deslocado para outras regiões por conta do furacão. O Melissa já é considerado o ciclone mais poderoso de 2025. E nós vamos seguir acompanhando e mantendo você que nos assiste informado sobre a passagem do furacão Melissa na nossa programação. Vamos mudar de assunto agora para falar que o governo dos Estados Unidos voltou a fazer ataques a barcos, dessa vez perto da costa da Colômbia. No total, mais de 50 pessoas já foram mortas nessas operações. O governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltou a atacar barcos no Oceano Pacífico, perto da costa da Colômbia. O anúncio foi feito pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que, segundo ele, foram realizados 3 ataques diferentes contra 4 barcos a mando de Trump, que deixou 14 pessoas mortas e apenas uma conseguiu sobreviver e foi resgatada em conjunto com o exército americano e autoridades mexicanas. O secretário afirmou que as embarcações estavam sendo operadas por traficantes de drogas, porém sem apresentar prova. Esses ataques compõem uma investida do governo Trump contra cartéis de drogas latino-americanos, contra os quais os Estados Unidos dizem estar em guerra. Contando os ataques anunciados, o total de barcos alvejados pelo exército americano chega a 14, 8 no Mar do Caribe e 6 no Oceano Pacífico. Mais de 50 pessoas foram mortas. E no Rio de Janeiro, a polícia fez hoje a maior operação contra o Comando Vermelho da história. Pelo menos 60 pessoas morreram e mais de 80 foram presas.
De acordo com o governador Cláudio Castro, a Operação Contenção já é a mais letal da história do Rio de Janeiro. A mega-operação deflagrada nesta tarde no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha faz parte de uma iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro para combater o crescimento do Comando Vermelho e prender lideranças criminosas que atuam dentro e fora do estado. A Polícia Civil e Militar foram mobilizadas para tentar cumprir 100 mandados de prisão de integrantes do Comando Vermelho. Um deles foi o suspeito apontado como operador financeiro de um dos chefes do Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, mais conhecido como Doca ou Urso. Mais de 80 pessoas já foram presas e 2 suspeitos baleados estão mantidos em custódia no Hospital da Penha. Uma mulher moradora do Complexo da Penha foi atingida de raspão e precisou de atendimento médico no Hospital Getúlio Vargas, onde outros 2 moradores que foram baleados também estão. Um policial do BOPE também foi baleado de raspão na perna durante uma troca de tiros em uma incursão na área da mata do Complexo do Alemão. Ele foi socorrido no Hospital Central da Corporação. Já o delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Bernardo Leal, foi atingido na perna por um tiro no meio da operação. A corporação informou que ele está fora de risco. Após o término da Operação Contenção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma nota com um balanço de ações federais no estado e afirmou que mantém a atuação no Rio de Janeiro desde outubro de 2023, por meio da Força Nacional de Segurança Pública, em cooperação com o governo fluminense. A Força Nacional está vigente até dezembro deste ano, mas tem possibilidade de renovação. O Ministério reafirmou o compromisso com o Estado do Rio de Janeiro e ressaltou que atende a todos os pedidos feitos pelo governo do Rio em apoio aos órgãos de segurança estadual e federal, e que permanece empenhado em assegurar resultados efetivos e contribuir para a preservação da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro. Olha, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez um pronunciamento sobre a Operação Contenção e disse que a situação do estado transcende a questão de segurança pública. Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas. Essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. E veja a seguir. Recurso de Bolsonaro será julgado a partir do dia 7 de novembro no STF. E ainda, Câmara aprova projeto que dá licença menstrual de 2 dias. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E o Supremo Tribunal Federal marcou a data para julgar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 condenados. O prazo para os ministros do dia 7 de novembro até o dia 14. Esse julgamento será feito por um plenário virtual, onde os magistrados incluem seus votos eletronicamente, sem precisarem ir pessoalmente ao plenário. Os ministros que julgam os recursos dos participantes da trama golpista são Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O prazo para que os condenados recorressem terminou no final do mês de outubro. 8 pessoas foram condenadas e, entre eles, apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu. Isso porque ele recebeu 2 anos de prisão pela delação premiada e conseguiu continuar com os benefícios, assim fazendo com que o caso do tenente já seja encerrado. Os outros réus foram condenados de 16 a 27 anos de prisão e, segundo as defesas, há erros nos cálculos das penas cometidos pela primeira turma. A defesa do ex-presidente diz que o STF não poderia ter condenado Bolsonaro por liderar uma organização criminosa que atuou para mantê-lo no poder, mesmo depois das eleições eletrônicas. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para as mulheres, a licença menstrual, que pode conceder até 2 dias de afastamento por mês para as trabalhadoras. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê licença menstrual de até 2 dias consecutivos por mês para mulheres que sofrem com sintomas graves associados à menstruação. A medida deve valer para trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas. A permissão da licença só será válida com a apresentação de um laudo médico que comprove as condições que impeçam a trabalhadora de exercer as suas atividades. O texto aprovado é da deputada Jandira Fegali. Em sua proposta original, estava previsto um período de 3 dias de afastamento, mas que foi reduzido para 2 dias pela Câmara. A proposta segue em análise do Senado e, com a aprovação, o Poder Executivo deve definir o prazo de validade do laudo, a forma de apresentação e o tempo de renovação. Além disso, o governo federal vai definir as regras. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de bola rolando, porque essa noite nós teremos brasileiro em partida que pode definir não só essa temporada, como a próxima também, Bruno. Exatamente, Kleber. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. O Atlético Mineiro vai em busca de se classificar para a final da Copa Sul-Americana. A última esperança que resta para salvar uma temporada um pouco frustrante. Com ingressos esgotados, Atlético Mineiro e Independente Del Valle se enfrentam nesta terça, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, decidindo uma das vagas na final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, Galo e Del Valle ficaram no 1-1, então quem vencer se classifica para a final. Em caso de novo empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. O Atlético vem de vitória em cima do Ceará por 1-0 e subiu na tabela. Agora tem 36 pontos e ocupa a 13ª colocação. O resultado deu alívio à equipe, que flertava com a zona de rebaixamento, enquanto o Independente não entrou em campo no fim de semana. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli tem um desfalque importante por suspensão, Gustavo Scarpa. Por outro lado, conta com o retorno do volante Fausto Vera. A tendência é que Gabriel Menino comece entre os titulares. Na frente, fica a dúvida se Hulk inicia a partida ou se será reserva, com Rony sendo mantido na equipe. O duelo vale mais que a vaga na final da competição. Pode significar o Galo vivo para voltar à Libertadores no ano que vem, o aumento na premiação e, claro, a chance de levantar mais um troféu no ano. A ida à final da Sul-Americana interfere diretamente no planejamento do clube para a temporada 2026. Vencer a competição internacional é, neste momento, a única forma de o Atlético voltar à disputa da Libertadores em 2026, principal objetivo do clube na atual temporada. Entrar na Libertadores vai definir o investimento a ser feito pelo Atlético na formação do elenco do ano que vem. Neste momento, o Galo está fora, inclusive, de uma vaga da Sul-Americana do ano que vem. Por isso, ir à final é tão importante para o clube mineiro.
Em toda a história de 117 anos do Atlético Mineiro, a equipe já esteve em 14 semifinais de torneios internacionais, em jogos válidos por diversas competições. Se classificou para disputar a final em 7 oportunidades e acabou sendo eliminado em 6, além da atual que o time busca avançar. O clube que se classificar hoje enfrenta Lanús ou Universidade de Chile na final, que será disputada no dia 22 de novembro, no Paraguai. Então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a companhia. Uma ótima noite e até amanhã.